palavra ao meu conterrâneo, deputado federal pelo PMDB de Minas Gerais, Silas Brasileiro, pelo tempo de 25 minutos no grande expediente. Com a palavra, o deputado Silas Brasileiro. Muito obrigado, meu presidente Caio Márcio. É uma alegria muito grande tê-lo aqui, substituindo o seu pai. Foi excelente parlamentar nessa casa. Mas nós estamos aqui nessa Casa de Leis há mais de 20 anos, senhoras e senhores parlamentares. Nesses mais de 20 anos, nós passamos por diversos presidentes dessa mesa. E eu gostaria de citá-los exatamente para que possamos recordar aqueles momentos que nós tivemos aqui com a condução de presidentes que tinham, sem dúvida, a cada momento, uma voz diferente, uma voz firme e, sem dúvida, o comportamento do dia a dia muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com Inocêncio Oliveira, com Luiz Eduardo Magalhães, Michel Temer em duas oportunidades, Aécio Neves, Efraim Moraes, João Paulo Cunha, Severino Cavalcante, José Aldo Rebelo, Arlindo Chinaglia e Marco Maia. Depois tivemos Henrique Alves e Eduardo Cunha. O comportamento dos senhores presidentes em suas diversas gestões e dos parlamentares, sem dúvida, foi o mais diverso possível. No entanto, nada se compara ao que estamos vivendo hoje nesta Casa de Leis, tanto em referência à presidência quanto a nós, parlamentares. Ouvimos diariamente, senhor presidente, colocações extremamente agressivas, desrespeitosas e de baixo calão em referência aos colegas e em referência ao governo. Vivi a época do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que em seus 2 mandatos debelou a inflação, os altos juros e preparou o nosso país para o futuro. Infelizmente, perdeu a campanha. O povo não entendeu que nós deveríamos passar por aqueles momentos de dificuldades, momentos muitas vezes não compreendidos, mas necessários para que aquela inflação de 84% pudesse ser reduzida a menos de um dígito. Posteriormente, foi o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que com inteligência aproveitou parte da equipe do presidente Fernando Henrique e, embora não muito afeito a ouvir, manteve um diálogo razoável com esse parlamento. Nós do Café devemos destacar que as audiências solicitadas ao então presidente Lula foram todas atendidas e ele procurou dar o apoio possível para a nossa cafeicultura em seu mandato. Portanto, nós queremos registrar essa participação que nós tivemos quando discutíamos momentos difíceis da cafeicultura nacional com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos vivendo agora o governo da presidente Dilma Rousseff. Tenho pela nossa presidente um grande respeito. No entanto, o autoritarismo e o distanciamento das bases, sem ouvir o parlamento e dar autoridade aos seus ministros, fez com que nos encontrássemos nas dificuldades que hoje todos nós brasileiros estamos vivendo. Como exemplo, eu cito o nosso ministério, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tive a honra de ali participar durante a gestão do presidente Lula. E a nossa presidente, em seu primeiro mandato, substituiu por diversas vezes a direção do nosso mapa. Tivemos em 4 anos 4 ministros, o que não foi possível então desenvolver uma política com competência. E ainda mais, senhor presidente, durante esses 4 anos, nós tivemos a substituição e, passando pelos vários ministérios, 110 ministros. Sem dúvida, não podemos construir então uma política duradoura por essa dificuldade. Agora, na agricultura, nós temos uma nova ministra, que é nossa amiga. No entanto, ela promoveu uma verdadeira revolução no Ministério, acertou, sim, muito, e errou muito também, porque não soube ouvir, no mesmo estilo da nossa presidente Dilma Rousseff. Alterou a estrutura do Ministério de uma forma em que nada daquilo que estava lá hoje se encontra, eliminando, inclusive, secretarias importantíssimas, como a Secretaria de Produção e Agroenergia, e, consequentemente, o Departamento do Café, transformando em uma simples coordenação. A cafeicultura
gera 8,4 milhões de empregos em nosso país. Nós somos responsáveis por 6,7 bilhões de dólares na balança comercial. E, no entanto, embora contando com um banco, que é o Funcafé, de 6 bilhões de reais, nós não temos tido aquele tratamento que nós gostaríamos e que fosse necessário para manter essa cultura, que é muito mais importante na área social do que na área econômica, embora tenha participação tão grande, tão efetiva. Mas, voltando ao governo, queremos destacar alguns itens: a inflação alta, os juros exorbitantes, o país desacreditado nas notícias que são publicadas no mundo lá fora, taxando o país como inclusive recuperável. Isso nos preocupa de uma forma muito direta e nos afeta diretamente. Escândalos sem precedentes estão sendo apurados nessa operação Lava Jato, restando-nos apenas duas opções: ou nós tínhamos que voltarmos a um período nebuloso da nossa história, um período de exceção, como vivenciado recentemente em nosso país, com a população à mercê de vontades que não as dela, ou presenciarmos a aparição de um cidadão que fosse capaz de ter energia, conhecimento e determinação para implantar a licitude, o exercício de fato das nossas leis, como o nosso honrado juiz Sérgio Moro. Graças a Deus, a segunda opção prosperou, e com a continuidade dos trabalhos de investigação, que o Brasil poderá ver culpados pagando por suas irresponsabilidades, recuperando a credibilidade interna e internacional e, principalmente, deixando de ser o eterno país do futuro, para, enfim, sermos o país do presente, tendo representatividade mundial e sendo respeitados por nossos posicionamentos e propostas em prol de um mundo melhor. No entanto, para que o juiz Sérgio Moro possa continuar o seu trabalho, ele precisa do apoio deste parlamento, ele precisa do apoio das ruas, das pessoas comprometidas com essa nação, porque sem isso ele não terá continuidade, não terá força suficiente para continuar esse trabalho de tamanha importância. No primeiro dia deste mês de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalhador e queremos chamar a atenção para uma reflexão maior sobre o desemprego alarmante que se encontra em nosso país. São milhões de pessoas sem emprego, gerando uma violência sem precedentes, fazendo com que as famílias se sintam prisioneiras em suas próprias casas, tanto na cidade quanto no campo. Hoje há uma incerteza muito grande quando nós saímos às ruas. Não sabemos efetivamente o que vai acontecer, porque o que impera em nosso país, infelizmente, é a impunidade sempre presente, sempre constante. E as incertezas jurídicas geradas hoje no nosso país faz com que nós efetivamente sintamos, de certa forma, constrangidos a permanecermos em nossas casas, em nossos lares, porque não temos nenhuma segurança para sairmos às ruas e expressar aquilo que efetivamente nós sentimos. O Brasil, felizmente, dispõe de muitos recursos que facilitam a correção de rota que a hora se faz necessária. Somos uma potência agrícola, temos um parque industrial diversificado, contamos com recursos tecnológicos e científicos que podem impulsionar nossa capacidade produtiva e temos uma população disposta a trabalhar, gerar riqueza e ampliar o seu acesso a bens, serviços e a formação educacional de qualidade. Temos que voltar nosso empenho para medidas que levam o Brasil a debelar o desemprego, a retomar a produção e a reaquecer o mercado. Isso é fundamental para a preservação dos direitos e da dignidade da população. Senhor presidente, nobres parlamentares, contamos com o setor da economia que, apesar de também sofrer os duros golpes da crise, é tão solidamente alicerçado que sempre se apresenta como via segura para afugentarmos os mais tenebrosas ameaças e tenebrosas depressões. Quero me referir à agricultura e à pecuária. Enquanto os demais setores econômicos se retraíram em 2015, o agronegócio registrou avanço de 1,8% no ano passado
e deve continuar crescendo agora em 2016. O enorme potencial agrícola do país continua garantindo a alimentação da nossa gente, o emprego de milhões de pessoas e a exportação do excedente que gera a entrada de divisas imprescindíveis para o equilíbrio da balança comercial. A agricultura e a pecuária brasileira clamam pelo equilíbrio econômico do país. Não é justo pagarem a conta, por mais que o agricultor se esforce em uma política de apoio à agricultura, não subsistirá. É nosso dever como representantes do povo brasileiro participar ativamente da solução dos desafios que nos apresenta. E para isso, nós precisamos contar com a inteligência, a capacidade, o dinamismo e o altruísmo dos senhores e senhoras parlamentares. São desafios enormes que se apresentam, mas não devemos em nenhum momento nos submeter a esses desafios e desacreditar do futuro e da potencialidade que possui o nosso país. Por tudo isso, eu queria conclamar os novos pares para que nós pudéssemos, então, usar as nossas inteligências, nossa capacidade de trabalho para superar esses desafios em que nós hoje nos encontramos. Tenho certeza que nós haveremos, sim, de construirmos uma sociedade mais justa, mais participativa, mais fraterna, um mundo melhor para nós e para os nossos filhos. Esse é o país que eu acredito. Essa é a nação que eu respeito. Esse, sem dúvida, é o meu país. Muito obrigado. Terminou? Eu queria fazer uma parte. Eu vou chamar aqui o deputado Valtenir Pereira, do PMDB do Mato Grosso, para fazer seu grande expediente. Antes, porém, parabenizar o